Vai cantando, ó, enche-me Espírito, coloque a mão sobre o seu coração. Enche-me Espírito, ó, enche-me Espírito, ó, enche-me Espírito de Deus, ó, enche-me Espírito, ó, enche-me Espírito, ó, enche-me Espírito de Deus. Coloque as duas mãos sobre a sua cabeça e cante esse refrão de novo. Ó, enche-me Espírito, ó, enche-me Espírito, ó, enche-me Espírito de Deus. Ó, enche-me Espírito, ó, enche-me Espírito, ó, enche-me Espírito de Deus. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Oh, é um gritão. A paz de Jesus. Eu moro bem próximo de vocês, aqui em Mojimirim. Me chamo Herbert Renan Lanza Rodrigues da Costa. Meu nome é uma pregação. Tenho 24 anos de idade. Sou casada, minha esposa está lá, a minha sogra também, meus 2 filhos, Maria Tereza e o Miguel. E uma frase que eu costumo dizer: eu vou para o céu, tenho certeza, porque a minha sogra acompanha eu em missão. Leva a sogra comigo em missão. Tem uma frase que diz assim, que a esperança é a última que morre, certo? Aí eu digo assim, a esperança e a sogra é a última que morre. Tá lá minha sogra, é uma bênção, é uma mãe para mim. Minha esposa também está ali, Amanda. Sou casada há 2 anos. Nesses 2 anos temos 2 filhos. Em 4 meses de casado descobrimos que ela estava grávida, foi fazer ultrassom, está aí a Maria Tereza. Depois passou 1 ano, a Maria Tereza descobriu que estava grávida novamente, está aí o Miguel. E eu costumo dizer que em 2 anos a gente já tem 2 filhos, imagina ele ficar 50. E eu falo para ela assim, ó, a gente já tem Maria e tem Miguel, agora falta os 12 apóstolos. Mas é a graça de Deus, porque filhos são herança do Senhor. E num tempo a qual nós vivemos, que as pessoas dizem que para ter filho é uma loucura, e muitos olham para nós e dizem que é uma loucura. Mas nós entendemos que assim como Maria sacrificou toda a sua juventude por amor a Cristo, assim também nós fizemos, sacrificamos a nossa juventude por amor a Cristo, esse bem maior que está aqui no altar para nós, que é Cristo Jesus. Amém? Olha para quem está do seu lado e fala assim: meu irmão, hoje o chicote vai estralar. Vai estralar. Tenho 4 anos pregando nessa igreja linda, maravilhosa, a Igreja Católica Apostólica Romana, no dia 26 de abril de 2014, a qual eu recebi o batismo no Espírito Santo, essa efusão do Espírito Santo, em um encontro de casais. Por volta das 3, 4 horas da tarde, eu abri os meus 2 braços e falei: vem Espírito Santo. E até então, naquele dia, eu era um jovem que usou drogas durante 4 anos, cocaína, maconha, lança-perfume, trafiquei drogas, saía com homem, com mulheres, pagava para ter relação com travesti, com homens, pagava para sair em baladas de LS, vendia o meu corpo. Depois que eu recebi esse batismo, essa efusão poderosa do Espírito Santo, naquele 26 de abril, eu renunciei às coisas passadas
Ali, quando eu caí ao chão, eu não sentia as minhas pernas, meu coração batia muito forte. E eu caí ao chão, fiquei com os olhos fechados, não conseguia abrir, não conseguia se mover. Fiquei por volta de uns 15 minutos em repouso no Espírito Santo, a qual a renovação carismática chama. E quando eu me levantei, eu perguntei para minha esposa o que aconteceu comigo. Ela falou: é o batismo no Espírito Santo. Naquele momento eu não tinha força. Até então, antes de receber esse batismo, eu não tinha força de lutar contra o pecado, de fugir do pecado. Me masturbei durante 14 anos da minha vida. Usava droga, me prostituí, então eu não tinha força. Eu queria parar com esse vício, mas eu não conseguia. Até quando eu me rendi à ação poderosa do Espírito Santo, e a palavra de Deus diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8: mas descerá sobre vós o Espírito Santo, e Ele vos dará força. E essa promessa de Jesus desceu sobre a minha vida, deu força para mim vencer qualquer pecado que estava sobre minha vida. E no dia 26 agora de 2018, nasceu o meu filho Miguel, e na graça de Deus, em abril, dia 26 de abril de 2018, nasceu o meu filho Miguel, e se completou 4 anos que eu não relo mais um álcool na minha boca, e não relo mais nenhuma droga na minha vida, para a honra e glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra diz assim em Romanos capítulo 5, versículo 20: aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. E assim está acontecendo na minha vida. O Senhor me devolveu a dignidade a qual o demônio tinha roubado. O demônio tinha roubado os meus sonhos, meus desejos, as minhas vontades. Eu não sonhava em ser família, não sonhava em ser um pai de família. A minha família era a pior casa da rua, era minha, porque era somente polícia. Tenho um irmão que hoje se encontra preso, tem 30 anos de idade, viciado no crack, 16 anos da sua vida viciado no crack, hoje está preso. Me envia cartas para mim estar indo visitar ele. Está esqueci o nome da cidade, 700 quilômetros daqui, Florínia. Está muito longe esse meu irmão, mas eu vou fazer essa visita para ele. Tem um outro que está no tráfico, envolvido com PCC, com cocaína, com pedra, também com crack, não quer saber de Jesus. Então a minha casa era a pior casa da rua. As pessoas iam no meu portão me chamar, os meus amigos iam me chamar, eu chamava: entra aqui dentro de casa. Não posso entrar porque minha mãe não deixa eu entrar aí dentro. Tamanha era a vergonha que eu sentia dos meus irmãos. E eu fui crescendo, vendo toda essa realidade, também entrei nesse vício. E não bastava nós, filhos, ter entrado nessa vida, o meu pai também entrou, separado da minha mãe durante 12 anos, usuário de crack também. Então vem essa família carregada com essa maldição e teve que parar em alguém. E eu me decidi por Jesus Cristo. Quando eu me decidi por Ele, a palavra de Deus diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha para quem está ao seu lado e fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? São Paulo diz que nem a fome, nem a morte, nada será contra nós, porque Cristo venceu a morte, Cristo venceu a fome, Cristo venceu tudo. A morte a qual não achavam que Cristo poderia vencer, Ele morre na sexta-feira e ressuscita no domingo, a qual nós celebramos na Páscoa. Cristo venceu tudo. Então se Deus é por nós, nada será contra nós. Tenha certeza disso, e eu quero que você aplauda esse Deus maravilhoso, que é capaz de realizar milagres e prodígios na nossa vida. Ele é capaz de realizar grandes coisas na nossa vida. Na graça de Deus, aí comecei a pregar o Evangelho, coordenador de grupo de oração, começamos a chamar para a intercessão. Fui coordenador de intercessão, isso com 4 anos dentro da igreja. Eu sei que o Senhor tem muito mais ainda para fazer na minha vida, e assim como Deus tem para fazer na sua vida. Não é nenhum momento para mim me orgulhar disso que eu faço hoje para a igreja. Hoje também sou ministro da Eucaristia na paróquia a qual estou. Não é para me orgulhar, mas eu quero dizer para você que é capaz, que aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Se você que estava sem esperança, tenha esperança. A palavra de Deus diz em Lucas 1,37 que para Deus nada é impossível. E você crê na palavra de Deus, sim ou não? Sim. Olha para quem está dizendo, fala: para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Convence esse seu irmão e fala: nada é impossível. Nada é impossível. Eu creio na palavra de Deus, eu não creio nessas piadas de WhatsApp, essas coisas que mandam para nós. Eu creio na palavra de Deus.
Não importa como que hoje o mundo está, estamos vendo hoje o mundo, está todo mundo agitado, porque vai faltar isso, aquilo. Eu creio na palavra de Deus que diz em Mateus capítulo 6, versículo 33 e o 34, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, o dia de amanhã terá suas próprias preocupações. Fala para o seu irmão que está ao seu lado, fala, não se preocupe, meu irmão, porque Deus é o nosso sustento. Não se preocupe nada. Ele é o nosso sustento, tenha certeza disso. Eu tenho essa certeza que nada vai faltar para nós. Nada, Ele é a nossa providência. É o Senhor. Amém? Amém. Quem trouxe a sua palavra, abre comigo em Colossenses capítulo 1, versículo 15. Fica depois de Gênesis e antes do Apocalipse. Para ajudar vocês. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Carta aos Colossenses capítulo 1, versículo 15. Quem não trouxe a palavra de Deus, espero que ao próximo grupo de oração você traga a palavra de Deus, que é uma vergonha para nós católicos. São Paulo diz em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, quando ele diz a armadura do cristão, ele diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Imagina-se que quando você vem para o grupo de oração, você vem para lutar, para orar pela sua casa, orar pela sua família, pela sua vida, pedir um milagre. E se você vem sem a espada do Espírito, você está lascado. Olha para quem está na sua face, você está lascado, meu irmão, se você não usar a palavra de Deus. Capítulo 1, versículo 15. Colossenses capítulo 1, versículo 15. É a palavra, é a verdade de Cristo. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Quando eu conheci a verdade da palavra, ela me libertou. A verdade que contém na nossa igreja católica apostólica romana, tem algumas denominações que contêm algumas verdades, mas não é 100% da verdade. 100% da verdade está com a igreja católica apostólica romana, e esse é o tema a qual hoje eu vou estar pregando para vocês, a verdadeira religião. Para você não se sair daqui como um cristão enganado por Satanás, para que quando bater um testemunha de Jeová na sua porta de domingo, você também debater com ele na Sagrada Escritura, no magistério e na tradição da igreja. Porque muitas pessoas têm abandonado a sua fé. Hoje vivemos um tempo da apostasia. Apostasia significa perca da fé. As pessoas têm perdido a sua fé, têm apostatado da fé. Um dia acreditaram em Jesus da Eucaristia, um dia se confessaram, um dia rezaram o terço, um dia iam para o grupo de oração, mas apostataram da fé, perderam a sua fé. E por que perderam a sua fé? A palavra de Deus diz em Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo se perde por falta de conhecimento. O meu povo tem se perdido por falta de conhecimento. Olha o que Deus fala. Muitos de nós têm se perdido por falta de conhecimento, e eu sei que você encontra na sua casa, na sua família, pessoas de outras denominações. Não quer dizer para você que você tem que odiar essa pessoa, não, você tem que amar essa pessoa, porque a Igreja Católica nos ensina a amar os outros, porque somos todos irmãos em Jesus Cristo. O que eu não posso aceitar é a doutrina que ele me apresenta, porque muitas doutrinas têm sido apresentadas como falsas doutrinas ensinadas pelo demônio, que negam as verdades da sua fé, e você não pode aceitar a doutrina dele. Eu tenho visto pessoas que dizem somos católicos, mas quando vai uma pessoa evangélica na casa da pessoa, ela é capaz de esconder todas as suas imagens, porque tem medo que a pessoa vai falar que ela é idólatra de santo, de imagem, que ela se prostra e adora a imagem.
É uma pouca vergonha para nós, porque é isso que acontece. Oséias 4:6, o meu povo se perde por falta de conhecimento, e aí nós ficamos com medo, prendemos e não sabemos responder o nosso irmão como deveríamos responder, e a gente acaba negando, apostatando da nossa fé. Quem achou a palavra, diga amém. Amém. A palavra de Deus diz assim, o subtítulo está Eminência de Cristo. Está assim na sua palavra também? O subtítulo, Eminência de Cristo. Eminência significa uma superioridade, uma realeza. Aqui ele vai falar da realeza de Cristo, aquele que está sobre tudo. Cristo que está sobre tudo, sobre todas as coisas. Então ele vai dizer assim: Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as criaturas visíveis e as invisíveis, tronos, dominações, principados e potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Olha o que ele diz nesse versículo, São Paulo: tudo foi criado por Ele e para Ele. Toda a devoção que nós temos dentro da Igreja Católica, ela é para fim Jesus Cristo. Todas as devoções, tudo que nós fazemos na Igreja Católica tem um fim, e esse fim é Jesus Cristo. Ele que é o alfa e o ômega, o começo e o fim. Tudo foi criado para Ele. E continua assim: Ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Palavra do Senhor, graças a Deus. Dá um beijo na sua palavra e vamos aplaudir a palavra de Deus. Esse último versículo que chama a atenção, o versículo 18, diz assim: Ele é a cabeça do corpo da igreja. O porquê que vai dizer que Ele é a cabeça do corpo da igreja? O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 846, diz assim, quero que você preste muita atenção, porque às vezes você não vai conseguir entender se você se dispersar com coisas. Ele diz assim, que a igreja é um corpo. A igreja é um corpo, amém? Mas Cristo é a cabeça desse corpo. Cristo é a cabeça desse corpo, que é a igreja. Ele quem governa todas as coisas, é a cabeça que governa o corpo. Então Cristo é a cabeça desse corpo. O Catecismo nos ensina assim. E essa cabeça que é a Igreja Católica, Apostólica Romana, fundada por Jesus Cristo. Ele mesmo disse que Ele é a cabeça desse corpo. Ele quem fundou essa igreja foi Cristo. Não foi fundada por nenhum homem, mas sim por Cristo Jesus. A Igreja Católica que existe há 2018 anos no calendário a qual nós vivemos hoje. Cristo que é a cabeça funda a igreja. Mas Tita, onde está esse fundamento da Igreja Católica? A igreja ela vive em 3 tripés que sustenta a igreja: a sagrada tradição, o sagrado magistério e a sagrada escritura. Essas 3 coisas sustentam a Igreja Católica Apostólica Romana. E o fundamento dessa cabeça, que é a igreja, que é Cristo, desse corpo, que é Cristo Jesus, o fundamento está em Mateus capítulo 16, versículo 18. Abre comigo a sua palavra, eu quero que você hoje vai ler muito a palavra de Deus. Evangelho de São Mateus, capítulo 16. Pode ir no versículo 16 também, capítulo 16, versículo 16. Mateus é o primeiro evangelho. Mateus capítulo 16, versículo 16. Amém? Mateus capítulo 16, versículo 16. Aqui está o fundamento, qual a igreja nos ensina, o fundamento da Igreja Católica Apostólica Romana, e eu vou explicar para você o porquê. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo.
Jesus então lhe disse, eu quero voltar com vocês, pode ir lá em cima um pouquinho no versículo 13, para você entender melhor aonde eu quero chegar. Versículo 13, 16, 13. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos, no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Versículo 14. Responderam, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos ler de novo o versículo 14, o versículo 18. E eu te declaro, todos juntos, e eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Agora espera aí, espera. Edificarei, ele falou, eu levantarei, edificarei o quê? A minha igreja. A minha igreja está no pronome do singular, não está no pronome do plural, as minhas igrejas. Aqui entende-se bem que ele diz a minha igreja, por isso que eu disse para vocês no início, que contém toda a verdade somente na nossa igreja, católica, apostólica, romana, porque é uma igreja que Cristo deixou. As minhas, não disse as minhas. Muitas pessoas dizem que Cristo vai voltar para pegar todas as denominações, todas as igrejas. Não, ele disse a minha igreja. E ele disse bem em Mateus capítulo 19, quando ele condena aos fariseus o pecado do adultério, que ele diz que aquele que larga sua mulher, quem casou e pega outra mulher, esse comete o pecado do adultério. E diz a palavra que Cristo é o esposo da igreja, que é a esposa. A igreja é a esposa, e esse esposo vai vir para só uma única esposa, não para suas esposas, porque Cristo condena o adultério. Ele só vai vir somente para a única igreja, e essa igreja é a igreja fundada por essa cabeça que é Jesus Cristo. E ele continua dizendo assim, as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Percebe que o ela é porque ele coloca a igreja como um sinal de feminino. Igreja, esposa, ela. As portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. E uma coisa interessante a qual eu estava estudando sobre esta pregação, o professor Felipe Aquino escreve um livro, Falsas Doutrinas. Ele fala de todas as doutrinas erradas, as doutrinas, o que elas são, o fundamento daquelas doutrinas, universal, assembleia, metodista, todas as denominações que você conhece, espiritismo, candomblé, macumba, todas essas doutrinas. Ele ensina tudo contra essas doutrinas, tudo que elas falam, que elas professam, que elas creem. E então ele começa dizendo nesse livro, no livro Falsas Doutrinas, ele começa dizendo que havia o rei Napoleão, e um dia chegaram para o rei Napoleão e disseram assim, Napoleão Bonaparte, por que você não funda uma igreja? E Napoleão disse assim, por causa de duas coisas, a primeira, eu não quero, e a segunda, eu não posso. Mas Napoleão, o que você não quer, o que você não pode? Você pode tudo, o que você não quer e o que você não pode? Ele falou assim, para fundar uma igreja, é necessário que eu morra numa cruz, e eu não quero. E para fundar uma igreja é necessário que eu ressuscite ao terceiro dia, e isso eu não posso. Somente o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia, Ele tem o poder para fundar a igreja, e essa é a sua igreja, e pode aplaudir ela pelo seu fundador, que é Cristo Jesus. Ele é o seu fundador, Ele quem deu a vida, quem ressuscitou, e Ele quem tem autoridade, que é a cabeça da igreja.
é nenhum pastor que se revolta com um padre, não é nenhuma pessoa que se revolta contra uma pessoa dentro da igreja, que depois começa a fundar um culto no fundo do seu quintal. A igreja católica não é no fundo do quintal. A igreja católica tem o seu templo, tem o seu lugar certo para se orar. A igreja católica fundada por Cristo não é qualquer igreja. Ela é a igreja que contém 100% da verdade. Por isso eu quero dizer, você nunca estará enganado. Possa aparecer no final dos tempos que nós estamos vivendo que nós somos os pintinhos feios. Tantas coisas que têm se levantado contra essa igreja, tantas coisas para destruir a igreja, para destruir a imagem da igreja. A Rede Globo é um canal que destrói, que é a catequese do demônio. Se você quer ser ensinado pelo demônio, por Satanás, você assiste a Rede Globo. Lá ensina tudo o que você deve fazer de errado. Lá ensina tudo. Tudo contra a igreja ela ensina. Coloca novela, padre que tem mulher. E muitos de nós somos enganados assistindo essas coisas, dando ibope para isso. E ela passando uma falsa doutrina para denegrir a imagem da sua igreja. A igreja que tem o corpo e o sangue de Cristo. A igreja que tem uma mãe. A igreja que nos dá a salvação, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Fora da igreja não há salvação. Olha o que o Catecismo da Igreja Católica diz. Parágrafo 846. Isso é doutrina. Fora da igreja não há salvação. Não pense que outra igreja há salvação, porque como eu expliquei para vocês, Cristo vai vir para a sua única esposa, não para as suas esposas. O Catecismo diz assim: fora da igreja não há salvação. Como entender esta afirmação, com frequência repetida pelos padres da igreja? Formulada de maneira positiva, ela significa que toda salvação vem de Cristo, cabeça, por meio da igreja que é seu corpo. Ele que é a cabeça e ele vai vir buscar esse seu corpo, que é a igreja. Apoiado na Sagrada Escritura e na tradição, o concílio ensina que esta igreja peregrina é necessária para a salvação. Esta igreja católica apostólica romana é necessária para a salvação. Sem ela não há salvação. Mas calma, que eu sei que está gerando dúvida no seu coração. Eu vou responder para você sobre pessoas de outras denominações. O único mediador e caminho da salvação é Cristo, que se nos torna presente em seu corpo, que é a igreja. Ele, porém, inculcando com palavras expressas a necessidade da fé e do batismo, ao mesmo tempo confirmou a necessidade da igreja, na qual os homens entram pelo batismo. Pois a paciência, um minuto só, pelo batismo, como que por uma porta. Por isso, olha o que diz o Catecismo: por isso não podem salvar-se aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus, por meio de Jesus Cristo, como instituição necessária, apesar disso não quiserem nela entrar ou nela perseverar. Mas Tito, o que o Catecismo está querendo dizer? Eu vou explicar para você. Ele diz que se você tem a plena consciência que a Igreja Católica é necessária para a salvação, é fundada por Jesus Cristo, mas você nega essa fé, você não tem como se salvar. É Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas Tito, os protestantes vão se salvar. Aqueles que de berço não conhecem a nossa igreja, não conhecem isso que eu estou lendo para vocês, apenas foram ensinados pelos seus pais, desde pequeno, desde berço, pela igreja evangélica, pela doutrina evangélica, e seguem de reto coração aquilo que eles aprenderam, serão salvos. Porque não conhece a verdade que está aqui, na magistério da igreja. Mas aqueles que, hoje nós vimos assim, muitos que dizem que são evangélicos, um dia foram católicos. Uma porcentagem, creio que mais de 50% de evangélico, a maioria foram católicos.
Acho que você pode concordar isso comigo, que é a verdade. Você pergunta para uma pessoa que é evangélica, ela vem debater com você, ela fala assim: eu era católica, eu era católico, eu ia à missa todos os domingos. Mas a pessoa diz assim: eu era católica, mas agora eu conheci Jesus Cristo, agora eu conheci lá Jesus Cristo na igreja evangélica. Eu quero dizer, essa pessoa nunca foi católica, porque nunca se confessou, nunca rezou um terço, nunca participou da Santa Missa, e quer dizer que era católica. Porque eu ia à missa, e na missa os católicos não levam a Bíblia para a igreja, na missa não lê a Bíblia. Olha que mentira, que enganação do demônio, porque na missa o que nós fazemos na primeira leitura? Lemos a palavra de Deus, depois o Salmo não é palavra de Deus, segunda leitura, Evangelho, e todo o centro da missa é voltada para Jesus Cristo, porque todas as coisas foram criadas para Ele, como nós vemos a palavra. Mas aconteceu em 1517, um padre, ex-padre da nossa igreja, você vai conhecer ele, fundador da igreja evangélica, que se espalhou pelo mundo inteiro, Martinho Lutero. Era um sacerdote da igreja, mas não concordava com algumas verdades da igreja católica. Martinho Lutero se revolta contra a igreja católica, não concorda com algumas teses da igreja, e ele começa a protestar. Em 1517, Martinho Lutero vai até uma igreja de Wittenberg, na Alemanha, e começa a fazer uma pregação contra a igreja católica, denunciando verdades da igreja, colocando como se fossem mentiras da igreja. Então, ele é excomungado da igreja pelo Papa, e ali naquela pregação que ele fez na porta daquela igreja para algumas pessoas que estavam lá, aquela pregação começou a se tornar conhecida e se espalhou pela Europa inteira, e ali começou o fundamento do protestantismo. Olha a palavra protestantismo, eles protestam contra algo que é a verdade da sua igreja. Até então não havia só a igreja católica, depois começou o protestantismo, fundado por um ex-padre, e esse Martinho Lutero tinha escritos, tem até hoje escritos belíssimos da Virgem Maria. Ele tem até hoje vários escritos que ele escrevia coisas lindas da Virgem Maria, mas o orgulho de Martinho Lutero dominou, que levou à condenação eterna. Então começou o fundamento do protestantismo, se espalhou, e hoje no 2018, no século 21, isso foi no século 16, em 2018, no século 21, se passaram 5 séculos, temos mais de 2 milhões de seitas evangélicas espalhadas pelo mundo inteiro. Uma grande perturbação contra a igreja católica apostólica romana. Mas eu quero dizer para você uma certeza: pode se levantar milhões e milhões de seitas contra a igreja católica apostólica romana, mas o Senhor Jesus Cristo disse para nós que as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela, e você pode aplaudir isso, porque Jesus nunca vai deixar a sua igreja cair. A igreja dele nunca vai ser fechada as portas. Você vai ver a igreja evangélica abrindo e fechando, mas a igreja católica nunca vai fechar uma porta, porque a palavra de Jesus, as portas do inferno nunca se levantarão, nunca poderão contra ela. Pode ser que nós venha em uma pessoa na igreja, mas ela nunca vai se fechar. Aconteceu porque hoje temos vivido um povo muito mesquinho, um povo sem fé, um povo sem conhecimento. Aconteceu no México, tinha um padre celebrando missa subterrânea embaixo da terra por 580 pessoas. No número desse voltado, 580 pessoas, e ele celebrando a missa. Chega um cara de capuz preto, todo encapado de preto, com uma arma na mão, e fala assim: os que querem morrer por Jesus Cristo ficam, e os que não querem vão embora.
De mais ou menos 580 pessoas, ficou somente 20 pessoas. Sabe o que aquele rapaz fez? Arrancou o capuz da cara e falou: padre, continua a missa porque os covardes foram embora. Continua a missa porque os covardes foram embora. Porque essas pessoas só estavam atrás de cura, de milagre, de libertação. Mas quando bateu o sofrimento na sua porta, essas pessoas abandonaram e foram atrás das seitas que oferecem tantas coisas. E Cristo disse: quer seguir? Tome a sua cruz, renuncie-se a si mesmo a cada dia. Tome a sua cruz, mas tenha certeza que depois da cruz vem a vitória. Olha para quem está ao seu lado e fala: meu irmão, depois da cruz vai vir a vitória. Aguenta firme. Aguenta firme, seu bunda mole. Fala para ele. É necessário que vocês ouçam isso, que é verdade da Igreja Católica. Não se deixe tomar pelo orgulho. Não se deixe tomar pela vaidade que o mundo tem colocado em nós. Não se deixe, porque o orgulho tem destruído as pessoas, assim como destruiu Martinho Lutero. Posso falar, padre? Pode falar. Deus te abençoe. Amém. O Senhor te abençoe muito, viu? Amém, porque eu estou precisando. Quer falar? Posso. Irmãos, desculpa falar. Estou diante do padre aqui. É um desgosto para mim diante do padre, mas eu vi na televisão 34 bispos perdeu a batina por causa de uso, apologia, desgosto. Nada que faça as trevas que a luz revela. Mas estou diante do padre, mas o padre Tadeu, padre Cândido, padre bispo, esse padre aqui que é mais novo, deixa eu falar. Espera aí, padre. E, porém, deixa eu falar. Eu sou evangélico. Tenho um padre que foi das antigas, Calvino, padre Lutero. Mas Jesus fala assim: ó, quão bom viver a união com nossos irmãos. Escuta o que o padre tem a dizer, porque eu, Tiago, tenho a morte e ninguém gosta de mim. Escuta o que o padre tem a dizer. Te amo, irmão. Até o Papa. Amém, irmão. Amém. Amém, Padre. Obrigado. E que assim seja. Padre Tadeu aqui vai falar. Então esse é o fundamento da nossa igreja. Não se deixe tomar pelo orgulho, pela vaidade, pela soberba, porque Martinho Lutero foi tomado pela vaidade, pelo orgulho. Lutero é um traidor. Meu pai. Lutero era padre. E foi o traidor. Então, tomado pelo orgulho, pela vaidade, um dia Beata Serafina estava para a oração, estava andando na Alemanha, estava vivendo a Alemanha um tempo de agitação, um tempo muito agitado. Preste atenção, peço que vocês prestem atenção. Então estava vivendo um tempo muito agitado naquele dia, e Beata Serafina falou: eu não quero ficar nessa agitação do povo, eu vou me colocar em oração. E como já estava à noite, ela procurou uma igreja para se dobrar diante de Jesus e começar a rezar por aquele país. E então Beata Serafina não estava enxergando muito, viu uma porta de uma igreja e foi ao degrau daquela igreja, se ajoelhou e começou a oração. E quando ela começa a sua oração, o seu anjo da guarda aparece para ela e diz assim: Beata Serafina, sai daqui que aqui é um templo protestante. E ela prestou atenção, viu que não era a igreja católica, e ele fala: agora você presta atenção naquilo que eu vou te mostrar. Então o anjo da guarda dela dá uma
uma visão para ela de Martinho Lutero, aonde ele estava, condenado ao fogo do inferno eterno. Mostrou muitas almas perdidas, a qual o fogo se consumia aquelas almas, e no meio delas estava Martinho Lutero, sendo atormentado pelos demônios. E ela diz nessa visão, que é uma visão que ela tem mística, ela diz que os demônios estão com martelos e prego colocando na cabeça de Martinho Lutero, e esse sofrimento dura eternamente. Então por isso eu quero dizer, e ele caiu por um pecado capital, pelo orgulho, a soberba. Ele caiu pelo pecado capital, Lúcifer caiu do céu pelo pecado capital. Então tomem cuidado por tantas coisas na sua vida, porque às vezes o orgulho, eu quero sair daqui porque eu não gosto daquele irmão, eu não gosto daquela pessoa, aquele padre falou isso para mim, aquele padre faz isso, faz aquilo. Nunca venha na igreja por causa de nós, venha na igreja por causa de Jesus Cristo. Entenda isso, Cristo vai sempre estar aqui. Por mais pecador que seja um padre, ele apresenta Jesus Cristo para nós, e nós temos que rezar por ele, é nosso dever, porque se não fosse o sacerdote nós não teríamos Jesus Cristo. Se não fosse o sacerdote, nós não teríamos Jesus Cristo. E quanto tempo da sua vida você tem mais falado mal do padre, ou você tem rezado por ele? Quanto tempo você tem julgado, falado daquele padre, ou você tem rezado, dobrado seu joelho, feito um jejum por ele? Nossa Senhora, nas suas aparições, ela pede duas orações principais, que são pelos sacerdotes e pelas mães. Orem pelos sacerdotes e pelas mães, porque essas duas coisas geram vida. O padre traz vida e a mãe também traz vida. E quanto tempo eu e você tem falado mal de padres? Sabia que isso é um pecado gravíssimo para você se confessar? Às vezes até diante do padre que você falou mal, e pedir perdão. Nunca venha na igreja por causa de nenhum homem, mas sim o único homem divino, que é Jesus Cristo. Venha por causa dele. Tenha essa certeza, porque se você fundar a sua fé nessa cabeça, você nunca vai se desviar para nenhum outro caminho. Podem vir falar o que for, você está fundamentado ou fundamentada nessa fé, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Nunca vai se desviar, nunca vai ser um católico bunda mole. Nunca vai ser, para que depois não torne vergonha. As pessoas têm abandonado a fé, e uma verdade que eu tenho descoberto essa verdade. Sabe por que muitas pessoas abandonaram a fé daqui? Porque aqui na Igreja Católica ensina mudança de vida. E aí as pessoas querem ir para o Espiritismo, porque lá não tem mudança de vida, porque lá não precisa ter compromisso com Jesus Cristo. Lá você vai atrás de um sucesso, lá você vai atrás de um dinheiro, lá você vai atrás de uma graça, de um milagre, e as pessoas querem isso. Aí eu alcanço o meu milagre, eu posso voltar na minha vida velha, eu posso voltar na minha vida de bebida, de droga, de prostituição, de assistir a minha novelinha, de ficar sentado falando mal da vida dos outros, de ficar o dia inteiro no WhatsApp, o dia inteiro no Facebook. Não requer compromisso comigo. E aí é fácil eu ir para o Espiritismo, ir para outras seitas. Mas aqui a Igreja Católica diz, requer mudança de vida, conversão. Em Marcos capítulo 1, versículo 14, completou-se o tempo, convertei-vos e crede no Evangelho. Completou-se o tempo, convertei-vos e crede no Evangelho. É uma mudança de vida, é a mudança de vida que nos leva à salvação. Possa ser que você fique 100 anos dentro da igreja, mas se você não mudar de vida, dá pena dessa pessoa. É necessário que você hoje faça uma renúncia da sua vida, de mudar as suas coisas. Apresente Jesus para as pessoas. Hoje no seu trabalho, na sua escola, na sua família, as pessoas estão vendo o quê? Luz ou trevas? As pessoas têm chegado perto de você para pedir conselho, ou chegam perto de você para fazer fofoca, porque sabe que você é um fofoqueiro ou uma fofoqueira. E olha, o que a igreja está cheia de fofoqueiro. Gente para falar mal está cheio, mas para fazer o bem ninguém quer fazer. Ninguém quer fazer. As pessoas só querem dividir, colocar divisão. Você começa a pregar, você começa a anunciar, você começa a fazer os bens, as pessoas te perseguem. Enquanto eu estava na droga, usando 7 baseados por dia, cheirando cocaína todo final de semana, ninguém falava nada para mim. Quando eu comecei a pregar o Evangelho, comecei a ir nas casas, rezar o terço, comecei a profetizar sobre a vida das pessoas, começaram a me perseguir.
Eu não via ninguém na sarjeta atrás de mim na madrugada, quando eu chegava às 7, 8 horas da manhã, cheio de cocaína no meu nariz, vomitando sangue. Ninguém ia atrás de mim para querer me ajudar. Mas quando eu comecei a falar de Jesus Cristo, as pessoas começaram a me caluniar, levantar falso testemunho. Aí as pessoas servem para isso. E eu quero deixar você fundamentado que isso vai acontecer com você também. Mas se você estiver fundamentado nessa cabeça que é Cristo, nada vai te abalar. Porque se Deus é por nós, nada será contra nós. Amém? Amém. Vamos ficar de pé para nós entrar em oração. Nada vai te abalar. Porque se Deus é por nós, nada será contra nós. Tenha essa certeza. Você está na igreja certa, não está na igreja errada. Pode parecer que a mídia, os rádios coloquem isso. Coloque uma igreja errada, coloque que padres têm feito isso, coloque que bispo tem feito aquilo. Mas esteja fundamentado nessa cabeça, e essa cabeça a igreja diz que é Cristo. Esteja fundamentado. Não tenha dúvida. É aqui que a igreja que apresenta Cristo no altar, que você tem na Santa Missa todos os dias. É a única igreja que tem uma mãe. E como é certeza que ela é a mãe da igreja, quando Jesus está no seu, vai deixar o seu legado, está partindo desta terra no alto da cruz. Você pegar em João capítulo 19, versículo 26, Jesus olha para baixo e está Maria, e está o discípulo que ele amava, João. Ele olha do alto da cruz, ele olha e fala assim, última palavra que Jesus deixa o seu legado. E quando uma pessoa ela morre, ela deixa a sua última palavra, aquilo que ela sempre desejou, não é verdade? Às vezes você tem uma pessoa que morreu, que deixou um legado, que falou, cuida dos bens, cuida do meu filho, cuida do meu pai, cuida do seu avô. É a última coisa, porque é aquilo que o coração daquela pessoa deseja para aquele momento. Ela não tem mais o que falar, e o que ela expressa é aquilo que está no coração. E olha a expressão de Jesus. Ele olhou para baixo, olhou para Maria e disse, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E acabou. Depois ele pede água, eles dão aquela esponja com vinagre, e ele fala, pai, tudo está consumado, entrega o meu espírito. Então o seu último desejo foi que Maria fosse a nossa mãe. Ele disse, mulher, eis aí o teu filho, e filho, eis aí a tua mãe. Por que ele disse isso? Porque João representava a humanidade inteira. Porque assim como por um homem, por Adão, entrou todo o pecado, Maria se fez mãe da humanidade inteira também somente por um único homem. Não foi verdade que por Adão entrou todo o pecado? Nós somos hoje pecadores porque entrou por Adão. Vem esse pecado de geração em geração. Mas por um homem entrou o pecado, por Maria, por João entrou Maria como mãe da igreja, nossa mãe. É a única igreja que você está fundamentado, que tem uma mãe, que tem a Eucaristia, Jesus vivo. É a igreja. É a igreja católica apostólica romana. É a sua igreja. Tenha certeza que você não está enganado. Você está na verdadeira religião. A religião que te cura, que te liberta e que vai te direcionar ao caminho do céu. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Mas Maria, deixada como mãe, ela é um GPS. Assim como você vai para a casa de um parente, você coloca para indicar para você o caminho. E o GPS vai te indicando, vira à direita, pega sentido assim. Maria é a mesma forma, ela nos direciona a Jesus Cristo. Ela nos direciona, o papel dela é fazer o que ela disse em João capítulo 2, fazei tudo o que ele vos disser. Maria sempre apareceu dizendo, fazei tudo o que ele vos disser, falando para o filho dela. Feche os seus olhos por um instante. Com seus olhos fechados,